Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero dar a todos as boas-vindas ao nosso momento sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Estou me preparando para um dia de trabalho, uma expectativa tremenda de que coisas boas poderei fazer, de que amigos e pessoas leais Deus há de colocar do meu lado para juntos trabalharmos, e os resultados, por certo, no fim do dia, poderão ser atribuídos à presença de Deus, ao cuidado de Deus e também ao resultado das orações, do trabalho, das pessoas que são tementes ao Senhor e que se colocam à disposição dele para servi-lo. Um dia pode ser apenas um dia na sua experiência, mas também pode ser um dia especial, um dia diferente, em todos os sentidos, negativamente ou positivamente. Então, vamos começar esse dia na presença do Senhor, no desejo de que a vontade dele se cumpra. E ao término deste dia, voltaremos e vamos avaliar e vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. Então, vamos viver esse dia com o Senhor. Lá no livro dos Juízes, é um livro da Bíblia Sagrada. A Bíblia ela tem 66 livros e ela se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. Os livros que foram escritos e que estão no Antigo Testamento, eles narram a história do povo, a história da humanidade desde o seu início e até o plano de Deus de salvar a humanidade, se revelar ao mundo através do povo de Israel, usando homens, profetas, mulheres, sacerdotes, reis. A história daquele povo, uma história muito bonita, é a própria história da revelação. Muito interessante estudar. Esses livros, então, eles foram escritos até a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Então, quando Jesus nasceu, então o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento deixaram de ser escritos. A partir de Jesus, então, Deus entrega para a humanidade a segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento, livros escritos a partir de Jesus, contando a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a missão de Jesus na face da terra, a igreja que ele deixou no mundo para pregar o Evangelho e também a sua promessa de voltar um dia para buscar o seu povo. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e não temos nenhuma dúvida a respeito disso, porque tudo aquilo que Deus disse que faria no passado, ele fez. Tudo aquilo que ele disse que faria no presente, ele está fazendo e nós somos testemunhas disso. Então, aquilo que ele disse que fará amanhã, ele fará com certeza. Então, nós temos certeza, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem autoridade, é autoridade para todos nós. Cremos nela totalmente, cremos nela totalmente. E num desses livros do Antigo Testamento, narra a história de um período da história do povo de Israel em que ele foi liderado por homens e mulheres que eram chamados de juízes. Não eram reis, não eram governantes, eram pessoas que Deus usava para orientar o povo. E lá no capítulo 18, verso 1, diz que a necessidade da existência desses juízes era provocada por essa expressão. Naquele tempo não havia rei em Israel e as pessoas tomavam as suas decisões de acordo com as suas próprias cabeças, né? Então, não havia liderança, não havia governo, não havia rei, não havia ninguém à frente do povo, e até mesmo por causa da desobediência, do afastamento, e eles desobedeciam ao Senhor, então ficava assim, desse jeito. E nesse tempo, então, eles tomavam as suas decisões, cada um tomava a sua decisão. E você sabe, não dava certo, né?
porque um puxava para lá, outro puxava para cá. Alguém chegava e dizia: olha, nós temos que servir ao verdadeiro Deus que criou os céus e a terra, que nos livrou da escravidão do Egito, que nos trouxe até aqui, devemos continuar obedecendo a Ele. E outro chegava que nada, né? Há um povo aqui do lado que tem um Deus que tem abençoado, eles têm sido prósperos, eles têm sido, né? São ricos e nós podemos seguir as orientações deles também, devemos nos juntar a eles. E as decisões eram assim. Você pode achar que eu estou sendo muito simplório, mas era exatamente assim que acontecia, né? E por causa disso, o sofrimento se instalava e caía na mão de invasores e havia muita angústia, muitas mortes e viviam debaixo de escravidão. Debaixo de escravidão. Então, hoje, eu estou dizendo isso para você, acontecia lá ontem, né? Pessoas que não têm liderança, pessoas que não respeitam lideranças, pessoas que não obedecem a Deus, né, quanto à liderança principal, essas pessoas vão de mal a pior. Mas isso não precisa acontecer comigo e nem com você hoje. Sabe por quê? Porque nós temos um Senhor. Eu não estou falando de presidente, de governador, de prefeito, de juízes, não. Hoje nós temos alguém que está acima deles todos. Nós temos o Senhor Jesus Cristo. E ele é real, ele está presente, ele está, né? Se você clamar por ele, se você conversar com ele, você pode ter certeza, ele vai te ouvir. Hoje nós temos a quem recorrer, nós temos a quem buscar, nós temos com quem conversar. O Senhor Jesus Cristo, que habita em nós através do seu Espírito Santo, e com ele diariamente nós podemos tratar, pedir ajuda, falar das nossas fraquezas, se for o caso, pedir perdão pelos nossos pecados, colocar diante dele os nossos limites, as nossas, né, lutas, as pessoas que estão precisando de socorro. Então, nós podemos lidar com ele constantemente no nosso dia a dia. Quando isso acontece, a nossa vida é totalmente vitoriosa. Porque uma vida totalmente na dependência do Senhor Jesus Cristo é uma vida bem-sucedida. É uma vida bem-sucedida. Então, eu gostaria que você pensasse nisso. Não queira viver como se não houvesse alguém que possa te ajudar. Não queira viver pensando que você pode tomar as suas próprias decisões baseadas no seu pensamento, na sua filosofia de vida. Não queira viver desse jeito, porque não dá certo. Não deu certo lá no período dos juízes, nunca deu certo. Então nós temos a quem recorrer. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Era um cântico que eu cantava quando eu era bem pequenininho lá na igreja. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Pensa nisso. Você tem com quem conversar. Você tem quem te aconselhar. E ele te aconselha através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Converse com ele. Converse com ele. Querido Pai, eu quero te agradecer, Deus, porque temos o Senhor. Temos com quem conversar. Temos com quem buscar ajuda. Temos, ó Deus, em quem confiar totalmente. Não só a nossa vida no dia a dia, mas a nossa própria alma, o nosso próprio coração. Entregamos tudo que somos, tudo que temos nas tuas mãos. Vem, Senhor, ser o nosso Senhor. Governa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia.